pessoal, continuamos com as nossas lives nas quintas-feiras, às 21 horas. Continuamos com o programa Cure-se, que é uma meditação, um podcast e uma live, abordando o mesmo tema. E o tema dessa semana é o efeito vencedor. Vocês já ouviram falar no efeito vencedor? O efeito, a alquimia, a magia, a transformação dos vencedores? Pois é, o efeito vencedor, ela é uma expressão que ela foi inicialmente utilizada pela biologia. Os neurocientistas estudaram os animais no efeito deles vencerem. E o que eles observaram? Que quanto mais aquele animal vencia, os seus opositores inferiores, mais frágeis, ele ia se aperfeiçoando e conseguia ir aos seus predadores, aos animais mais fortes, aos embates com eles também. Aquele efeito vencedor, ele era potencializado. Também verificaram, eles pesquisaram as lagostas. As lagostas, quando elas inflavam as suas patinhas, o seu peito, elas venciam. Aquelas lagostas que se encolhiam, que iam para debaixo da pedra, elas eram abatidas pelo seu predador. Então, eles verificaram que a postura acionava também a química cerebral. Então, o ato de repetir, de vencer, a questão da postura influenciava neste efeito vencedor. E aí foi criado também a postura da Mulher Maravilha, porque aí eles verificaram que nós humanos reagimos da mesma forma. Quanto mais nós vencermos, quanto mais nós nos treinarmos, quanto mais nós nos estimularmos, aprendermos, exercitarmos, mais nós vamos ter sucessos, mais nós vamos vencer. E a importância da postura corporal nesse processo, então eles criaram a postura da Mulher Maravilha, que é as mãos à cintura, as pernas afastadas, e elas ficam buscando o pensamento de empoderamento, as emoções de empoderamento, a autossugestão. E este processo neuronal, porque a nossa mente tem a neuroplasticidade, então acaba acionando o efeito vencedor. Vamos um pouco mais. O espermatozoide, quando ele fecunda o óvulo, deixando para trás milhares de espermatozoides, ele efetiva ali que ele tem um DNA vencedor. Porque nós trouxemos um DNA, nós trouxemos dos nossos ancestrais toda uma bagagem que nós vamos nos melhorando mais e mais, e nós vamos nos fortalecendo mais e mais. Então, a importância dessa carga biológica e genética que trouxemos junto. Mas, à medida que vamos vivendo, tudo o que acontece conosco, desde a fecundação, vai se intensificando para aflorar os nossos potenciais, talentos e virtudes, o nosso efeito vencedor ou anulá-lo.
Então aí está a importância da nossa história de vida, cultura, padrões mentais, crenças limitantes, bloqueios, traumas. Todos esses processos podem inibir o nosso efeito vencedor. E muitas vezes as pessoas não sabem, eu trabalho, eu faço, acontece, não. Chega na hora, não acontece, né? Então nós vamos criando barreiras neuronais no nosso subconsciente, né? Então a importância de nós abordarmos isso hoje é muito importante, porque nós nascemos para ter sucesso, nós nascemos para ser felizes. E nós não podemos deixar que as lições que foram nos dadas sejam uma sentença. Chega num momento da nossa vida que nós temos que ser gestores, protagonistas das nossas histórias. E não permitir que o nosso DNA, a neurociência nos mostra que nós não podemos ser refém do nosso DNA. A minha família tem esse problema de saúde aqui. Tá? Então agora, porque eu tenho esse problema de saúde ali, eu vou me limitar e não vou fazer mais nada e vou me acomodar, né? Então eu tenho que reagir. Eu tenho que buscar o quê? Os meus pontos fortes, porque nós temos pontos fortes e temos pontos frágeis. Todo ser humano tem pontos frágeis e fortes. Acontece que as pessoas que reagem ao contrafluxo, eu sempre cito Thomas Edison. Thomas Edison foi desaconselhado a estudar, caracterizado de burro. E foi um gênio. Então, nós não podemos ser reféns do nosso DNA. Nós não podemos ser reféns das cargas e sobrecargas que tivemos, né? Porque isso fica introjetado dentro de nós. Mas nós temos que reagir a este processo e para isso que nós estamos aqui hoje. Para rever essas questões, para avaliarmos até que ponto nosso efeito vencedor está enclausurado. Porque os limites da nossa mente, quem dá, somos nós. O possível e o impossível são apenas conceitos que vêm da fertilidade da nossa mente. E nós temos que deixar de lado as nossas dificuldades e buscar o nosso potencial, porque nós temos um manancial grandioso dentro de nós. E as pessoas ficam ali escravizadas por algumas situações que aconteceram. Será que você não serve para nada, né? E a pessoa fica ali bloqueada o resto da vida, achando que nada dá certo. Não é assim, gente. Todos nós temos possibilidades vencedoras. É como eu digo para os meus pacientes. Talvez você até esteja caminhando no caminho certo, mas pisando errado. Por hábitos, vícios, erros de conceitos, limitações, preconceitos, né? Então nós temos que verificar até que ponto nós estamos caminhando no caminho certo, mas as coisas não estão dando certo. Então nós temos que reagir. Nós temos que reagir, porque esse efeito vencedor, ele foi descoberto lá na biologia. E no ser humano, o grande escritor Robertson, ele escreveu um livro, O Efeito Vencedor, esse neurocientista.
E nesse livro, O Efeito do Vencedor, ele explica exatamente o que eu estou explicando. Ele mostra que esse efeito vencedor também está nos seres vivos, humanos, e que nós temos tudo para vencer, a não ser que nós temos uma ótica, né? Como eu digo, às vezes a gente está que nem os cavalos de padeiro, tem uma ótica limitada, uma mente fechada. Vamos abrir a nossa mente, vamos olhar o nosso real potencial, vamos aflorar este potencial, né? E como vamos aflorar este potencial? Nós temos uma palavrinha mágica chamada motivação. O motor da ação. Porque nós temos que impulsionar esse efeito vencedor, mas temos que ter atitude. Aí a motivação será transformadora. Existem dois tipos de motivação. A intrínseca é aquela que eu tenho que me automotivar. Eu tenho que buscar dentro de mim que eu posso, que eu quero, que eu consigo, que eu tenho esse propósito, que eu tenho esse desejo, que eu vou alcançar e que eu vou investir. A motivação extrínseca, buscar cursos, palestras, treinamentos, buscar me puxar, né? Eu não posso ficar esperando o elogio. Como diz aquela frase, 99 acertos e nenhum elogio. Um erro e 1000 reclamações. Então eu não posso me preocupar com a opinião dos outros. Eu tenho que olhar para dentro de mim e buscar essa motivação intrínseca e extrínseca. Buscar acionar esse motor transformador que vai acionar este efeito vencedor. Ele é um efeito, ele é químico, ele é biológico, ele é orgânico. E nós acionamos isso. E nós temos o poder de acionar isso, acionar os nossos neurotransmissores, dopamina, com exercícios, com meditação, com várias formas nós podemos fazer, acionar os neurotransmissores para ter uma química elevada, para buscar uma autovalorização. Eu não posso esperar que alguém me valorize. Eu tenho que me autovalorizar. Eu tenho que aceitar que eu tenho defeitos, mas não é isso que eu vou olhar. Eu vou olhar para onde? Para os meus pontos fortes. Porque é ele que vai acionar o efeito vencedor. Certo? Então é muito, muito importante esse autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Avalie. Agora eu expliquei o efeito vencedor, né? Agora nós vamos como aflorar este efeito vencedor. Nós vamos a esse grande embate, né? Que vocês possam sair dessa live com este conhecimento. É um processo biológico, é um processo neuroquímico, é um processo que pode ser feito e deve ser feito por mim, é um processo que eu não posso esperar por ninguém, esse processo é meu, é a minha cabeça, é a minha mente, né? Então que a gente possa buscar forças motivacionais para fazer esse processo. Você vai, quando terminar a live, você vai fazer o seu trabalhinho. Para começo de assunto, nós vamos para o nosso DNA. Todos nós temos um dodói. Todos nós temos uma dificuldade. Todos nós temos um defeito de fábrica. Nada é perfeito neste mundo fenomênico. Então você vai verificar no seu DNA
o que está lhe bloqueando o efeito vencedor. Identificou. Vou dar um simples exemplo, tá? A minha família tem uma tendência a vícios. Alimentar, qualquer tipo de vício. Compulsão com compra, vícios. Uma tendência compulsiva a desencadear vícios, né? Comportamentais. Então, eu identifiquei e como eu posso inibir essa dificuldade para que ela não apague o meu efeito vencedor, que ela não anule o meu efeito vencedor. Porque se essa dificuldade, ela pode anular, eu posso fazer, trabalhar e acontecer, aí eu vou lá e faço uma compra exacerbada e perco todo o meu lucro. Conseguiram entender? Então, nós temos que ver no nosso DNA qual a dificuldade que nos assola e o que nós vamos fazer para que isso não reja contra nós. Contra nós, porque todos nós temos dificuldades. Identificando a dificuldade, já é meio caminho andado. Aí eu vou criar estratégias para gatilhos para que o meu DNA, porque a neurociência nos mostra que nós não somos reféns do nosso DNA. Nós podemos e temos toda a capacidade, o conhecimento e hoje estruturas, neurociência cognitiva comportamental está aí para ajudar, né? Para superar as dificuldades que a gente possa ter. Certo? E abafar o nosso efeito vencedor. Anular ele, tá? Outra questão. Eu tenho que descobrir os meus pontos fortes e fracos. Os meus pontos fracos é apenas como autoconhecimento. Eu vou me alicerçar aonde? Qual será a minha âncora? Qual será o meu impulso para o efeito vencedor? Os meus pontos fortes. Né? Eu não vou ficar ali perdendo tempo com dificuldades que eu tenho. Talvez eu nunca vou vencer aquilo em toda a minha existência. No momento em que eu me ancorar nos pontos fortes e acionar o meu efeito vencedor através deles, eu anulo os pontos frágeis. Certo? Então você vai tomar nota ali e ver direitinho. Outra questão. Quais as crenças limitantes que anulam e prejudicam o meu efeito vencedor? Eu sempre julgo que eu não sou merecedora, né? Então, onde está esse nó deste merecimento? Todos nós merecemos toda a abundância do universo. Então, verifique quais as suas crenças que estão lhe limitando financeiramente, que estão limitando o seu progresso, o seu sucesso, né? Aonde aconteceu? Quando eu era criança, disseram que eu nunca ia não sei o quê, né? Então, eu tenho que realmente elaborar, ressignificar, me libertar. Porque esses acontecimentos não podem ser sentenciados para o resto da vida e nos limitando para o resto da vida. Aquilo ali foi pessoas que não tinham conhecimento do que estavam fazendo, né? Ou estavam perturbadas, ou estavam irritadas, né? E aquilo ali foi uma frase delas. Nós todos temos todas as capacidades. Nós todos, independente, né? Independente. Mozart era autista, né? Mozart era autista e foi um grande, né? Um gênio. Então, mesmo que nós temos alguma patologia lá no nosso DNA, que eu pedi para vocês olharem, né? Isso não nos impede. A neurociência mostrou que nós não podemos ser reféns do nosso DNA. Nós vamos ter pontos fortes, pontos fracos. E nós não podemos deixar que as crenças, que as cargas do passado nos inibem de vencermos. Certo?
Outra questão muito importante para aflorar o efeito vencedor, tá? É a autossugestão. Napoleão Hill já proclamou muito isso no século passado. Que a gente possa repetir para a gente: eu posso, eu quero, eu consigo, eu estou me preparando, eu estou bem preparada, está tudo certo, vai tudo bem. A autossugestão. Lembra do efeito vencedor? Pensamento, sentimento, postura, autossugestão. Busque esta autossugestão, alicerçando de forma positiva, alicerçando de forma empoderada. Outra questão para aflorarmos o nosso efeito vencedor, que está muito em moda aí com a física quântica, que é a cocriação, né? Que nós conseguimos cocriar a nossa realidade, acionando o nosso efeito vencedor, holograficamente, mentalmente, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, nos nossos estudos, nos nossos investimentos. Como acontece essa cocriação, que a física quântica tanto fala da importância de uma ressonância harmônica acompanhada pela visualização. Einstein, que é o pai da física quântica, já nos dizia: tudo que você visualizar num estado mental evoluído, ele quis dizer, no estado de expansão de consciência, no estado mental positivo, você tem condições de efetivar. A sua mente já vai estar abrindo, né? Hoje a neurociência nos mostra que tudo que nós visualizamos vai ficar registrado, vai ficar codificado no nosso inconsciente. Então, como é que é esta cocriação? Faça visualizações. Você pode fazer visualizações quando você for dormir. Faça um relaxamento, respire profundamente, solte bem, relaxa, se entregue ao processo e abre o portal do próximo dia. Visualize passo a passo aquilo que você deseja realizar acontecendo com sucesso, né? Eu tenho uma entrevista, eu tenho uma apresentação amanhã, ou eu estou esperando para ser entrevistada, na fila para ser entrevistada. Feche os seus olhos, respire profundamente. Lembra do que Einstein disse? Busca um estado de expansão de consciência, busca um estado elevado mental e visualize você sendo entrevistada, dando tudo certo, em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar, a nossa mente é plástica. Ela está pronta para receber tudo aquilo que a gente quer, porque a mente inconsciente, ela acredita em tudo, ela não interpreta. Então, tudo que tu jogar para tua mente, ela vai dizer sim, senhora. Ai, como eu tô feia hoje. Sim, senhora. Tá? Então, tudo que você jogar para sua mente inconsciente, ela não vai interpretar, ela não vai julgar, ela vai aceitar. Então, gente, vamos explorar o nosso efeito vencedor com visualizações, com cocriação, né? Então, que possamos buscar essas técnicas simples, naturais, e lembre-se, é um efeito. É um efeito neuronal que até os animais utilizam, né? Para lutar contra os seus predadores. E nós, humanos, nós temos que explorar mais tudo isso. Porque o universo está aí para nos oferecendo tudo. E nós temos que acionar
holograficamente, de forma harmônica, através de uma meditação, através da gratidão. Eleve o seu pensamento a Deus. Você está com uma dificuldade, eu vou ter que enfrentar aquela situação. Agradeça a Deus essa oportunidade que está tendo de enfrentamento e mentalize que você vai ter o efeito vencedor para que tudo se resolva. Agradeça que você vai desenvolver mais essa força para aprender um pouco mais, porque tudo na vida é uma aprendizagem continuada. E nós não podemos nos acomodar, gente. Nós não podemos nos acomodar. Eu era feliz quando a única preocupação, eu botei no meu Facebook essa reflexão. Eu era feliz quando eu tinha só o comprometimento de olhar se o feijãozinho brotou, né, gente? Mas o que é isso? Você está numa fase agora que você não é mais aquela criança. Você tem que aflorar o seu efeito vencedor. Você não pode regredir à acomodação, regredir a sentir. Claro que você pode sentir saudades, mas você não pode entrar numa zona de conforto, de procrastinação. Comprometa-se com você, comprometa-se com seu sonho. Não deixe que a sua melhor desculpa iniba o seu efeito vencedor. Então, gente, que essa live possa lhe trazer muitas forças e acionar o seu efeito vencedor, que você possa aflorar, que você possa buscar esse processo de análise, de verificação e reagir ao contrafluxo. Porque se você olhar bem, as notícias não são boas, as coisas não são boas e as pessoas vão ficando cada vez mais encolhidas, cada vez se protegendo mais do mundo fenomênico, né? E ficam mais encolhidas. Vamos reagir a esse contrafluxo. O planeta espera de você que você aflore e que você faça a sua parte nessa passagem fugaz pelo cosmos. Muito obrigada. Namastê.